Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Moraes, estamos aqui para mais um episódio do JudaCast, esse podcast que foi criado com o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje temos um irmão amado aqui, também presbítero da cidade de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. Veio fazer uma visita para a gente aqui em São João da Boa Vista. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele, de como ele conheceu o Senhor Jesus, como ele consegue ter esse relacionamento também pessoal, mostrar para vocês que é possível ter esse relacionamento com Cristo. Marcelo Manhabosco, é isso, Marcelo? Pronunciei certo aí, não? Está certo. Deus abençoe a todos os ouvintes, então, desse programa. Que Deus esteja direcionando aqui todas as palavras, segundo a vontade dele. Eu que agradeço aí, eu sei que a vida é bem corrida, né? O irmão conseguiu aí tirar um tempo para nos visitar. E eu tenho certeza que esse podcast vai chegar a muitas pessoas e vai tocar o coração de muitas pessoas, mostrando que Jesus Cristo ele é real, não é algo assim difícil de tocar, é fácil de tocar e está disponível, está sempre ali para a gente, né? Marcelo, vamos lá, vamos tentar resumir aí. Como é que era a infância do Marcelo? Marcelo já nasceu num berço cristão, não? O que o Senhor for colocando no teu coração aí, a gente vai bater nesse papo aí. Claro. Bom, eu nasci numa família, eu era o mais novo de 3 irmãos, todos homens. Meu pai e minha mãe já tinham uma certa idade, eu era muito novo, fui o último, digamos assim. E antes de eu nascer, meu pai e minha mãe ainda tiveram gêmeos, só que eles não chegaram a vingar, eles nasceram logo após, morreram logo após o nascimento. Entendi. E após esse fato, então, eu vim para a Terra, né, já com bastante rejeição por causa desse fato. Eu lembro uma vez que meu pai disse assim para mim, mas pensa bem, filho, se eles não tivessem morrido, tu não teria nascido. E ele teve uma boa intenção, só que na minha mente isso não produziu nada bom. Entendi. Então eu fui criado como o último, né, claro, sem o meu pai e minha mãe entender isso, né? Mas eu sempre fui criado como aquele que veio depois, o que, embora fosse o mais novo e às vezes até o mais protegido, né? Sim. Porque numa família Geralmente o caçula tem essa... tem uma proteção da mãe, com certeza. Só que o meu pai e minha mãe já não tinham mais a mesma energia, da mesma forma que eles tiveram para com os 2 primeiros e eles estavam se preparando. A distância era casar. grande, não? Sim, o do meu irmão do meio são 6 anos e do meu irmão mais velho são 9 anos. Então é uma grande diferença. Meus pais já tinham uma certa idade quando eu vim, quando eu nasci. E aí a gente sabe, né? Eu tenho 2 pequenas, tu também tem as tuas, sabe muito bem como é que requer energia. Sim, bastante energia. Então, só que demorou para mim entender tudo isso. E demorou para entender o meu contexto familiar, onde eu estava, como eu estava e o que eu precisava fazer. E os meus pais, eles eram católicos muito participantes, digamos assim, principalmente no início da minha criação. Entendi. Até ali os meus 10 anos de idade, eu lembro de quase todos os domingos irmos à igreja, e isso na época era ser Sim. bem forte, assim, de presença na igreja. E aí, a partir disso, começou a mudar, assim, a gente tinha uma vez por mês, começou a diminuir, arrefecer. Meu pai sempre teve muita fé, assim, no sentido de que ele crê em Deus, né? E ele orava da forma dele, rezava, né? Muito Sim. Pai Nosso, muita Ave Maria. E eu sempre me apeguei a isso também. No meu quarto, eu tinha um quadro de oração. Toda noite eu fazia aquela oração. E toda noite eu colocava, quando eu era criança, meu coração nessas orações. Então, a oração sempre fez parte da minha vida, Entendi. mesmo eu não conhecendo Jesus, mesmo eu não entendendo quem era o homem na cruz, mesmo eu não entendendo e não tendo o conhecimento de quem era Deus, pelo menos não o que hoje, conhecendo a Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu entendo quem é Jesus, quem é Deus, né, da onde eu vim. Acho que são princípios que a gente começa a aprender e a desenvolver como a nossa salvação, e isso tudo muda a nossa perspectiva de vida. Então eu não tinha isso. Entendi. Mas eu tinha um relacionamento com Deus. Sim. Era um relacionamento diferente do que eu tenho hoje, mas existia.
Sim. né? Você foi criado numa casa que se falava de Deus, vamos falar Se assim, falava né? de Deus, isso foi Deus, que essencial. Deus é importante, que Sim. Deus é maior que todas as coisas, mas você não tinha aquela profundidade ainda, assim, das escrituras, né? Vamos falar. Exatamente. E eu acho que isso foi o que me afastou de eu me tornar um ateu, Entendi. porque eu estava bem próximo disso. Mas eu lembro de ter orado para Deus assim quando eu era mais jovem, né? E pedido para Deus mudar a situação que eu estava vivendo. E eu passei por muitas dificuldades, né? Ainda falando da infância, eu tive muito problemas na escola, muito bullying. Naquela época era comum, na realidade, o bullying era uma necessidade escolar você desenvolver para você se proteger. Sim. Então a gente não tinha a bullying não tinha esse termo, né? Então na realidade aquilo era uma coisa comum de socialização entre meninos e meninas numa classe, numa sala de aula. Sim. Então quem era mais forte superava e passava por cima. E eu precisava tentar de alguma forma. Como eu não era muito bom no braço, tinha que ser bom no verbal, né? Entendi. Mas brigava muito. Brigava, batia, apanhava. Eu lembro de várias situações onde eu me metia assim em problemas e meus pais tinham que me buscar na escola. Então, desde cedo eu tive alguns problemas. Eu não era uma criança problema, Sim. mas eu tive problemas e isso tudo era porque dentro não estava bom. Entendi. Não era Mas você não de entendia fora, isso ainda. Você estava ali. de forma alguma. Para você era normal, né? Todo mundo fazia daquela forma, então era a sua autodefesa, vamos falar assim, Exatamente. agredir verbalmente ou se defender dessa forma aí. Exatamente. E aí, quando eu fui ficando mais adolescente, digamos assim, as ideias foram se fundamentando, e aí com esse arrefecer dos meus pais também, a busca da igreja, e eu gostar disso porque eu não gostava de ir na católica, nas igrejas, aquilo começou a gerar dentro de mim um afastamento de Deus. Ali foi um grande afastamento que eu tive do Senhor. Quantos anos mais ou menos? Entre 12 até os 17. É a fase Praticamente. crítica aí de adolescente mesmo. Exatamente. E aí seus pais tentando lidar com tudo isso, te levaram para alguma questão de medicina, psicólogos, essas coisas, ou foram tentando... No caso, era muito comum para os meus pais e para a sociedade daquela época. Estou me sentindo um velho. Mas naquela época era comum lidar tudo dentro de casa e a ponta de Entendi. faca e te levanta, seja homem, vamos lá, o que é isso? Você não Entendi. pode. Depressão não era doença. Eu lembro O também. humanismo não era do jeito que era hoje. Você não podia falar de sentimentos com pessoas. Principalmente o homem, né? Principalmente o homem. Então tinha essa visão. Claro, hoje já é muito diferente. Sim. Os pais são diferentes, eu sou diferente. Mas naquela época a gente seguia um modelo de família, de que a gente tinha que mostrar que era uma coisa, mesmo muitas vezes não sendo aquilo. Sim. Plenamente, mas nós tínhamos que mostrar uma família que desempenhava o papel de família, né? Que ia na igreja, que pagava as contas direito, que não fazia nenhuma coisa errada na sociedade, que era honesto. Então tinha alguns preceitos fundamentados assim, Sim. em bons princípios, e a gente tinha que mostrar isso. Só que lá dentro tinha depressão, lá dentro tinha ansiedade, lá dentro tinha coisas que hoje eu entendo que eu passei. A rejeição mesmo que você comentou. Rejeição muito forte, me sentia muito rejeitado pelo meu pai e minha mãe, mesmo eles não me rejeitando, o que é muito interessante. Sim. Simplesmente foi a forma que eles abordaram temas, mas eu sempre fui muito bem cuidado, muito bem quisto pela minha família, mas não soube reconhecer isso. Como todo adolescente naquela época não sabia reconhecer o amor do pai e da mãe, eu também tive essa dificuldade. Entendi. E aí foi crescendo e dando esses problemas na escola e tudo mais. E aí eu achei que eu precisava mudar. Então, para mudar, a melhor coisa era mudar de cidade. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu tinha certo que eu ia sair daquele lugar, eu ia sair daquela cidade, uma cidade muito pequena. E é no Rio Grande do Sul, né? Oi? É no Rio Grande do Sul. Tudo no Rio Grande do Sul. E aí eu fui para uma cidade um pouco maior, foi uma cidade 10 vezes maior em termos de população naquela época. E eu lembro de ver e conhecer pessoas muito diversas.
com pensamentos muito diferentes, ideias diferentes, e começar a gostar daquela diversidade de opiniões e ideias. E ali eu realmente comecei a sair de um casulo e criar minha própria forma de pensar, o meu pensamento crítico, desenvolver coisas que antes eu não podia, porque a cidade onde eu estava tinha um modelo e eu não Sim. podia expor algo diferente, porque expor algo diferente era ser considerado diferente dos outros, Sim. e aí você era categorizado, labelado e a tua vida acabava. Entendi. Eu lembro muito disso, assim, de ver pessoas terem vida totalmente destruída socialmente, porque, ó, se tu tem esse tipo de ideia, tu é diferente. Seria tipo o cancelamento que a gente vê hoje. Cancelamento Hoje é um termo Exato. muito usado, mas na época não, né? Na Mas época não tinha internet dessa forma, então o era cancelamento era social. Os vizinhos não falavam mais com aquela pessoa, a sociedade falava mal daquela pessoa, então era uma coisa mais distante, mas ainda aí não consegue arranjar afetava. emprego, não consegue fazer as coisas, porque todo mundo vai. É que a vida social estava ali, todo Sim. mundo sabia de todo mundo. Sim. Acontecia numa esquina, a cidade toda estava sabendo. Então, quando eu fui para uma cidade maior, que agora eu conhecia pessoas, e às vezes uma pessoa que eu conhecia hoje, amanhã eu nunca mais ia ver, mudou o cenário, Sim. mudou a minha perspectiva também. Então eu comecei a me expor mais, de um jeito que antes eu não fazia exposição, eu comecei a experimentar coisas diferentes. Foi aí que eu tive meus primeiros amigos muito diferentões. Entendi. Pessoas assim que tinham uma visão de sociedade, de mundo diferente. Eu comecei a gostar daquilo, mas eu também tive uma grande depressão no primeiro ano. Eu sofri uma situação assim altamente depressivo, e foi um dos meus primeiros contatos com Deus depois, quando eu cheguei assim, num momento sozinho, solitário, só eu e Deus. Que foi onde eu disse: Senhor, não aguento mais, me tira a vida, me leva embora. E aí Deus não atendeu. Graças a Deus. Mas eu lembro desse pico de rejeição e depressão e dizer: eu sei que eu não posso tirar minha vida, porque lá eu tive um ensinamento de que se eu tirasse a minha vida, eu ia para o inferno. Sim. Eu via isso na católica. Então, se eu tirasse a minha vida, eu não iria ver Deus. E eu também não queria isso. Sim. Então, eu não podia me matar. Mas a dor era grande. A dor era grande. Detalhe, quando eu era adolescente, eu pensei várias e várias e várias vezes em tirar minha vida. Diversas vezes. Isso se Isso com estendeu uns 15, 16. entre 14 até os 17. E 18, 19 ainda tive algumas quedas também. Você já tinha esses pensamentos assim. Bem forte. Eu lembro de levar, inclusive, canivetes para a escola. E como tinha pessoas que eram muito, naquela época, maldosas, eu pensava: é bem simples, eu vou matar aquele cara e depois eu me mato. E nunca tive coragem de fazer. Graças a Deus. Nunca tive essa coragem de executar esse plano do mal, mas era o pensamento, porque era tão forte, né, a situação, a pressão da sociedade e o bullying e a maldade que vinha da boca de pessoas em sala de aula, que isso destruía você internamente, num nível assim absurdo, né? Então foi muito sofrido para mim, e aí eu comecei a ouvir vozes, né, de que eu tinha que resolver com a minha própria mão. Entendi. Mas nunca aconteceu, graças a Deus. Graças a Nesse Deus. caso, eu dou assim muita certeza de que Deus acalmou meu coração em vários momentos. Só que não eram planos também assim bem definidos, né? Ah, vou fazer isso. Mas eu tinha o canivete, eu lembro assim de sentar e pensar: nossa, mas eu podia, né? Aí, pelo que eu entendi, você tinha os pensamentos, mas você quase, assim, você já estava colocando em prática alguma coisa. Graças a Deus, Deus trancou, né? Não era um plano definitivo, não era uma coisa, hoje eu vou fazer. Sim, Isso mas você nunca estava aconteceu. ali com o canivete, se... Mas os pensamentos estavam ali, exatamente. Se hoje se passar comigo, se hoje tal coisa acontecer, eu tô pronto. eu estou pronto. E isso tudo foi também porque a minha criação foi muito fechada por causa da sociedade. De novo, não por causa dos meus pais, mas Sim, por causa sim. de uma sociedade extremamente
encerrada no seu formato, na sua forma. E hoje eu entendo isso, hoje eu vejo essa diferença. Então Deus nos deu liberdade em todos os aspectos da nossa vida e da minha vida. Hoje eu estou aqui, Sim. hoje o irmão está aqui, nós estamos aqui, precisamos estar aqui. Eu posso escolher amanhã estar na igreja, eu posso escolher onde eu vou, o ambiente que eu vou estar. Sim. E Deus me deu essa liberdade. Mas na minha mente, quando eu era criança, eu não tinha essa liberdade. Então, o primeiro momento que eu pude escolher essa liberdade foi quando os meus pais perguntaram para qual faculdade tu quer tentar. Eu disse, eu quero ir para bem longe. Ali foi o momento que eu me libertei na minha perspectiva natural. Sim. E foi bom, com certeza, ter experiências diferentes, mas internamente eu não estava liberto. Até eu sempre falo para as pessoas, né? A prisão, a maior prisão, ela é interna, né? Sim. Às vezes você quer. Eu já tive também esses pensamentos, vou mudar desse país, vou mudar não sei de onde, vou para lá. Mas não tem como eu mudar e não me levar junto, né? Não levar minha mente junto, né? Então, às vezes, você que está aí pensando, vou mudar de local para mudar o sofrimento, não muda o sofrimento. O sofrimento é interno, né? Você tem que tratar internamente, e é só Deus que trata. E aí, sim, aonde você estiver, se for propósito de Deus para que você vá para outro país, outra cidade, Deus vai te conduzir nisso tudo, né? Mas geralmente é um sentimento que muitas pessoas têm, né? Ela quer sair daquele sofrimento, ela acha que mudando de cidade, mudando de relacionamento, mudando de emprego, ela vai conseguir essa paz, né? Mas isso não é verdade, né? A paz vem de dentro. E aí você foi para a faculdade. Aí você foi no sistema mais potencializado, assim, vamos falar assim. Havia um liberalismo muito grande, né? Sim. Então, era diferente de tudo que eu tinha experimentado. Já era maior de idade? Com certeza. Então, já fiz festas, já fiz mais folias, já me entreti com outros assuntos. Mas foi passando o tempo, depois de experimentando algumas coisas, e Deus, assim, sempre me protegeu bastante. Eu sinto, assim, que Deus sempre teve uma proteção na minha vida para eu não me passar. Acho que Deus sempre tem um propósito nas nossas vidas. Cada um de nós tem um propósito, e se nós estamos aqui, estamos ouvindo isso, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Então, para esse propósito não ser frustrado, e também porque eu orei muito quando eu era mais novo, eu lembro de orar e dizer, Deus, eu quero te conhecer, eu quero entender como é que é isso. Eu tinha isso no meu coração, acho que Deus viu isso. Então, quando eu cheguei assim nos meus 22, 23 anos, eu comecei a trabalhar. Fiz estágios, fiz trabalhos, fui para empresas pequenas, médias, grandes. E ali eu comecei a amadurecer. E aí que começou a ter uma mudança muito grande na minha mente. Eu também participei de um grupo de pessoas, na época, amigos que eu tive muito, muito contato, que eram de uma academia de escolas marciais que eu participava. E nessa prática de artes marciais era muito militar. E eu nunca tinha tido um contato com um sistema tão disciplinador. Sim. E até isso eu vejo a mão de Deus, assim, porque eu tive muita disciplina, eu criei muita disciplina nesses 5, 6 anos que eu participei ali daquele grupo. Mas eu lembro de um dia, assim, que eu perdi o meu emprego, assim, perdi o meu... Não era um estágio, mas eu estava como um contratado numa empresa, mas eu não estava conseguindo desenvolver tão bem, e eu lembro de ficar, acho que uns 11 meses lá, e aí me chamarem e disseram, a gente contratou outra pessoa mais experiente para trabalhar no teu lugar, vamos cortar o contrato contigo. Rejeição, Aquilo foi muito difícil. Mas eu lembro de botar o joelho no chão, e aquele era o momento que eu já estava começando a ler a palavra. Sim. Eu já estava começando a ter um contato com a palavra. Mas eu lembro de botar o joelho no chão e dizer, Senhor Deus, me dá um emprego. Se tu existe, me dá um emprego. E aí, alguns meses depois, se não me engano, entre 2 e 3 meses depois, eu estava empregado, ganhando 3 vezes mais. Que benção. E depois daquilo ali, eu comecei a entender que isso foi uma experiência com Deus. Talvez uma das mais vivas, talvez uma experiência estranha para muitos, porque é um emprego, né? Não pedi uma cura, eu não pedi... Mas eu queria trabalhar, eu queria desenvolver, eu
Eu não queria ficar naquela situação de fui rejeitado. Sim. Eu não estava querendo aceitar isso. Eu queria mover, eu queria a próxima coisa. Eu queria muito deixar os meus pais orgulhosos. Eu lembro desse sentimento, assim, inclusive eu dizia para o pai, eu vou te deixar orgulhoso. Porque ele tinha um medo muito grande de nós, como filhos, 3 homens, falhar, porque ele é homem e ele sabe como é que é. O peso é grande, né? O peso é muito grande para o homem nessa área. Então, eu lembro de ter ajoelhado no chão, dito, Senhor, me dá um emprego, me ajuda, me dá um lugar para me trabalhar. E depois disso, assim, eu comecei a frequentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns meses depois eu me batizei. Ah, que benção. Eu comecei a trabalhar em julho de 2012 e agora fazem 12 anos, porque foi em abril, 20 ou 21 de abril, se eu não me engano, de 2013 que eu me batizei. Então eu comecei a ler muito a palavra, comecei a buscar, eu morava em São Leopoldo nessa época, e aí eu comecei a participar da igreja em São Leopoldo, tinham os irmãos que lideravam a obra lá, então fui muito abençoado nesse período que eu estive Você lá. se aprofundou mais aí nesse período? Começava a ler, apacentamento, participando mais Sim. com a palavra, e aí foi se desenvolvendo mais. Perfeito. Eu comecei a participar. Então, o primeiro culto que eu cheguei lá, quando eu fui convidado, até não queria ir, né? Mas É normal, assim, também não queria. foi um culto uma sexta-feira, foi um culto de lideranças. E eu lembro de olhar a cara assim do irmão que atendeu, né? O pastor lá, o irmão Luciano, e ele olhou para mim assim de cima a baixo, assim, né? Ele disse: "É que hoje é um culto de lideranças." E eu lembro de perguntar: "Mas tem problema participar?" Ele dizia: "Não." E eu lembro até hoje da palavra. Foram as 10 virgens, as promessas, assim, prudentes. E aquilo ali me prendeu. Porque eu já tinha ido na Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu nunca tinha ido em outras organizações, mas eu já tinha ido outras vezes em outras localidades, né, participar, já tinha ido em encontro, porque eu fui convidado e participei, mas eu não tinha tido um despertamento. E ali foi um culto de ensino. E era o que eu precisava. Eu precisava ver que tinha uma profundidade. Sim. E a partir daquele momento eu comecei a olhar e dizer, mas se é isso aí, então eu quero. Porque as 10 virgens ministram o quê? Ministra quem foi nécio e quem foi prudente. Sim. E eu olhei e disse, não, mas peraí, se é isso, eu preciso estar nos prudentes. O que eu preciso para estar na leva dos prudentes? E ali eu comecei a despertar um desejo, um interesse pela palavra. Ah, entendi. Ali foi o despertar. Mas aí você lembra quantos anos você tinha nessa época? Eu já tinha uns 20... Vamos fazer em 12 anos, 26. 26 anos. 26 anos. Eu fui com 27, quase ali. E aí você foi desenvolvendo e foi entendendo que Deus era muito além do que você podia imaginar, né? Na hora que eu falo pela experiência que eu tive também, quando foi lá em Pinhal, né? Aqui em Pinhal, eu também estava numa situação bem difícil e eu sentei naquela igreja cheio de receios. Eu não lembro a passagem bíblica que foi citada, mas eu lembro certinho que eu sentei naquele local e na hora que começou a falar da palavra, começou a explicar a palavra, eu falei, é isso aqui que eu preciso. Eu não sabia o que era certinho, mas não, é isso aqui. Eu não sei o que é, mas é uma coisa que você sente e fala, eu preciso disso para minha vida, senão eu vou morrer. Eu preciso disso para ser salvo, não só espiritualmente, mas senão eu já estava com depressão também, uma série de problemas. Então você vê que as coisas elas acontecem mesmo do outro lado do país, assim, da mesma forma, né? Sim. A pessoa, Deus é o mesmo Deus ali e vai despertando. E aí você foi caminhando e como é que foi assim o despertar para presbitério? Hoje o Marcelo é presbítero, sim. O negócio foi ficando mais sério. Quando que você já falou, opa, acho que agora vai virar uma liderança aí, o pessoal ficava brincando comigo. Ó, o pastor, não quero saber disso aí não. Eu quero só ficar quietinho aqui na cadeira, ouvindo. Como é que foi com você aí no caso? É que na minha forma de buscar a Deus, o que aconteceu? Eu tinha um acordo com o meu gestor, que eu ficava um tempo numa cidade, um tempo em outra cidade. Então a cidade onde tinha a igreja, que era São Leopoldo, eu ficava uma semana por mês.
E isso era pouco tempo em termos de congregar. Então era engraçado, porque eu chegava na igreja e os irmãos olhavam e diziam, ué, irmão, voltou? E eles não entendiam, assim, demorou um tempo para aqueles irmãos entenderem que eu estava na igreja, que eu estava firme, só que eu tinha que ir para outra cidade também trabalhar. E nesse tempo, assim, eu comecei a buscar muito a Deus. E aí eu comecei a fazer mais acordos de ficar mais tempo trabalhando ali remotamente, né, naquela cidade de São Leopoldo, porque foi muito bom para mim estar ali. E eu gostava muito da cidade, eu gostava muito do ambiente. Eu já estava ali há 8 anos, fiz faculdade ali, morei 8 anos ali. Então, para mim era muito bom ali o ambiente, a igreja e os meus amigos, pessoas que eu conhecia. Comecei a evangelizar eles, perdi alguns, outros cheguei a conseguir levar para a igreja, né? E aí eu fiz uma movimentação assim muito forte na minha vida, no sentido de que se eu estava num ambiente onde Deus ministrava, que a minha casa era a igreja, então eu precisava abrir a minha casa Sim. para o grupo familiar. E eu acho que esse foi um dos primeiros passos. Só não foi o primeiro, porque um mês antes o irmão, que era o líder lá, me chamou para liderar um grupo familiar em outra residência. Entendi. Eu com 5 meses de igreja, não sabia nem louvar, eu tinha um louvor e eu tinha que tocar o mesmo louvor 4 vezes, porque naquela época um grupo familiar eram 25 minutos de louvor e adoração. Então era 4 cânticos seguidos. E o que eu ia ministrar? Se eu não tinha absolutamente nada que eu pudesse tirar. E eu não sabia o que ia vir de mensagem no Intervídeo, porque os Intervídeos eram CDs, eram DVDs. Sim. Então era tudo muito diferente. E eu lembro de ir a primeira vez, no primeiro grupo, e assim ter sido, para mim, né, na minha mente, um fracasso total aquele primeiro grupo. Mas no outro grupo, eu já sabia tocar mais um louvor. Então eu repeti 2 louvores 2 vezes. E aí no outro já foi melhorando, e assim por diante foi indo. E aí eu comecei a entender a palavra. Então tudo que eu entendia da palavra eu levava. E aí quando eu me senti mais confiante no sentido de que, opa, peraí, eu acho que Deus está me usando. Eu abri o meu grupo na minha casa, e aí eu comecei aos poucos, visitar grupos de outros irmãos. Então eu comecei, era um grupo na terça, daí era segunda e terça, aí eu comecei a ir nas quintas, aí eu comecei a ir nas sextas, nas quartas tinha igreja, domingo tinha igreja, sábado tinha outro grupo. Comecei no sábado também. Então a minha agenda semanal era igreja. Então foi tudo mudando muito rápido. Mas o chamado para pastorear uma igreja foi um sufoco. Imagino. Não foi uma coisa natural, digamos assim, para mim, pelo menos. Eu já estava 3 anos e meio congregando com os irmãos ali e eu ia vir para Indaiatuba. Quando me colocaram um contrato na frente de transferência de cidade, eu não sei porque eu só assinei e entreguei de volta. Eu não sei, eu não consegui pensar. Eles te deram uma opção? Deram Não. uma opção, mas eu assinei. E eu só liguei para a família, estou indo para Indaiatuba. E aí a única coisa que me acalentava o coração é que tinha igreja em Indaiatuba. Sim. Inclusive, no estado de São Paulo, só tinham 4 igrejas naquela época. Olha que loucura hoje. Olha quantas igrejas nós temos, quantas cidades temos abertas hoje. Mas naquela época era São Paulo, Barueri, né? Barueri, Indaiatuba e tinha mais uma cidade, agora eu não me recordo. Que eu acho que na Grande São Paulo ali também. Na Grande São Paulo, exatamente. Então eram 4 cidades. Eu lembro de abrir o Pão de Judá e só listar 4 cidades com grupos familiares e cultos. Em Indaiatuba tinha. E eu vim para cá pensando, maravilha. Encaixou. Posso ir, estou bem, estou cuidado, Deus está cuidando de tudo. Porque tem quantos municípios em São Paulo? Nossa. E aonde eu vou tem igreja. Perfeito. Vim fazer uma visita para a cidade, porque a minha empresa me deu o direito de visitar a cidade. Conheci o irmão pastor que estava aqui.
que era o irmão Marcos, inclusive. E eu disse, não, perfeito, com esse pastor aí vai ser uma benção, porque dá para ver, ele ama o Senhor, Sim. eu tô aqui, vou estar aqui para servir, vou ajudar no que der, benção, vai ser benção. E aí, um fatídico dia, recebo uma ligação de um tal de Sérgio. Ele disse assim, irmão, pois é, você está indo para Indaiatuba, será que tu pode liderar a obra na cidade de Indaiatuba? E eu não entendi o que ele estava falando. Algum grupo, alguma coisa. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, por quanto tempo? Porque eu não entendi que ele estava falando para mim ser uma liderança ou presbítero da cidade. Eu pensei que ele precisava de uma ajuda. Sim. Mas não era o caso. E aí, quando eu fui entender e dar conta da situação, eu já estava muito na situação. E aí eu aceitei, fui, e aí foi uma loucura, irmão. Imagino. Aí Deus começou a mover coisas que eu nem imaginava que existiam dentro do meu coração. Porque se eu estava numa casca onde eu morei no primeiro lugar e eu comecei a desabrochar no segundo, em Indaiatuba, eu vou te dizer, tirou todas as cascas, todas as folhas, todos os espinhos, a flor tem as pétalas. Sim. Foi ali onde começou a cair tudo e Deus realmente renovar a minha vida. Porque Deus trabalhou. Indaiatuba foi uma cidade que Deus trabalhou muito na minha vida. Forjou, né, bastante o caráter aí de uma liderança mesmo, né? Olha, eu vou dizer que eu não sei mais quem eu era lá. E às vezes eu nem sei quem eu sou hoje. E isso é muito estranho. Sim. Às vezes eu olho e penso, quem que eu sou? Eu não sei discernir e descrever mais quem é o Marcelo. E eu vejo que isso agradou a Deus e agrada a Deus. Porque se eu soubesse quem eu sou, como eu sou, o que eu gosto, talvez Deus não pudesse me usar com a mesma capacidade que eu vejo às vezes Ele consegue usar. E muitos dos servos de Deus, se a gente pegar biblicamente falando, eles foram muito quebrados. Sim. Porque eles eram muito grandes. Mas Deus precisou tornar eles um nada. Para que Deus, através deles, fosse alguma coisa. E eu sinto que isso aconteceu muito na minha vida. E eu não falo isso com muito orgulho, tá? Eu falo isso com um sentimento de realmente perdi identidade. Sim. Entende? Não é uma coisa, nossa, olha como Deus me usa. Não, perdi minha identidade, não sei quem eu sou. E Deus que sabe, e Ele que faz, e Ele que desvenda o que Ele precisar desvendar ainda, e Ele cura o que Ele precisa curar, Ele quebra o que precisa quebrar, e tá tudo certo. Sim. Eu lembro quando eu fui lá uma vez, eu te vi lá, não te conhecia assim, né? Eu estava começando na igreja também. A gente foi num microencontro, acho que foi de Barueri na época ainda. Uhum. Aí eu posei na casa de um tio meu em São Paulo, depois eu passei ali, participei de um culto lá com vocês e estava começando também, e é bem isso mesmo, assim, eu gosto de fazer os podcasts assim, eu conheci um pouco da tua história, mas nem perto do que você contou tudo hoje, né? E eu fico ouvindo o convidado falar e Deus vai falando na minha mente assim, o que Ele faz com cada um, né? Que nem você contou lá da tua história, na sua infância, como aquele ambiente foi te moldando, né? Depois você cresceu um pouquinho mais, foi para outra cidade, mas tinha um outro ambiente também. E aí eu vejo que Deus também molda, só que Ele precisa te tirar daquele sistema para transformar você em imagem e semelhança dele, né? Então, não sei se você pode compartilhar um pouco sobre isso, assim, eu, ouvindo a tua história, eu tenho a minha também, mas hoje não é a pauta minha, né? E eu vejo assim que Deus já sabia de tudo, só que qual que é a importância lá, desde a infância, ter ouvido falar de Deus, que é essa palavra que você ouviu lá na infância, mesmo que foi alguma oração específica, te trancou de não fazer uma catástrofe, uma coisa assim horrível. E aí depois você vai sendo forjado ali naquele sistema daquela cidade, principalmente cidade interior, é muito cruel, né, assim, nesse sentido. Só que aí Deus te tira dali e molda de acordo com o que Ele sempre projetou,
de você, né? Sim. Você pega o apóstolo Paulo, assim, o Saulo de Tarso, os estudos mostram que ele era um homem colérico, um homem muito disciplinado na lei. Só que Deus colocou isso nele. Só que ele foi moldado por um sistema que não era o de Deus, digamos assim, né? Aquela religiosidade fez ele perseguir o povo de Deus. E na hora que Deus encontrou ele, falou: ó, vamos lá, agora você vai entender o que é padecer pelo meu nome. Aí ele não arrancou as qualidades que ele tinha, ele moldou para aquilo que ele tinha propósito desde antes da fundação do mundo, né? Não sei se deu para entender assim, mas que você compartilhasse assim hoje, você vendo a tua história assim, quem era o Marcelo antes e agora o Marcelo, e o que Deus precisou fazer assim para você chegar nessa conclusão. Eu não sei quem eu sou aquilo que Deus fala. Que nem você que nem você teve pensamentos suicidas, geralmente são pessoas que eu também tive, assim, a gente é um pouco mais sensível para algumas coisas, mas isso é Deus que colocou, não é que a sensibilidade é ruim, mas agora Deus vai moldar, vai passar pela cruz essa sensibilidade para você ter amor pelos perdidos. E nem Paulo continuou sendo um cara rígido, disciplinado, mas agora canalizado para a coisa certa. Eu acho que dá para definir toda essa mudança no que diz no versículo 2 de Romanos 12, né? Não podemos se conformar com esse século. E a minha mente, quando eu saí de uma cidade, eu estava conformado que aquilo era a sociedade. Quando eu vim para outro lugar e vi que a sociedade era diferente, eu comecei a mudar a minha mente nesse sentido. Então, quando eu vim para a igreja, a ideia de que aquilo que eu aprendi em primeiro lugar não era verdade, então o que eu aprendi aqui talvez não seja também. Então eu precisava entender qual era a verdade. Isso é o ponto. Eu precisava entender o que era real. Porque opiniões, eu comecei a discernir que todos temos opiniões, todos temos pensamentos e todos temos direito disso. Mas eu precisava descobrir, né, o que era e o que não era. Eu sempre tive isso muito forte comigo. Então, esse processo de renovar a mente, né? Então, olhar para a palavra e ver o que Deus disse para fazer e como fazer. E ver se dava certo ou não. Sim. Isso é o que mudou minha vida e minha comunhão com Deus e me fez ser o que eu sou hoje. Né? Porque, vamos lá, quem eu era? Eu era uma pessoa ferida, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa com extrema ansiedade, extremamente sensibilidade além do que deveria ter. Eu era uma pessoa que era difícil de trato, difícil de relacionamento, orgulhoso, mesquinho. Então eu não consigo olhar para mim e ver que eu tinha algo de bom. Não tinha. Eu olhava para mim hoje, né? Olho e vejo o meu eu do passado, alguém precisava muito de ajuda. E Deus veio me ajudar. Deus nos ajuda. Deus me ajudou. Então, qual foi o processo? Muita cura. Muita cura. Eu tinha muito trauma. Eu vi meu irmão numa cadeira de rodas. Eu vi o meu outro irmão também fazer coisas que doeu, ouvir coisas que me doeram. Eu vi meu pai e minha mãe passando por situações. Eu passei por muitos problemas, né? Então tudo isso foram experiências que gerou na minha mente uma negatividade, um pessimismo, uma facilidade de entrar em depressão. Então precisava de cura. Então Deus foi curando. Então, através dos princípios bíblicos da verdade. Deus disse, perdoa. Eu comecei a perdoar. Deus disse, peça perdão. Eu comecei a pedir perdão. Deus disse que tu não sabe te relacionar. Eu disse, então me ensina. E Deus foi me ensinando. Detalhe, eu não saía fazendo tudo. Até hoje eu tenho que pedir perdão. Até hoje eu tenho que liberar perdão. Mas é que aquilo que foi passado, que muitas vezes a gente se define pelo passado, aquilo não existe mais. Era uma mentira, né? É um engano, digamos assim. Então, eu não me defino mais pelo meu passado. Meu passado foram experiências que Deus permitiu para que hoje
essas experiências gerassem um testemunho público de que Cristo, ele vive, ele reina, porque ele reina na minha vida. Porque eu não estaria vivo hoje se não fosse o Senhor. Eu também não. Tenho certeza disso. E se eu tivesse vivo, eu ainda estaria vivendo uma miséria. E talvez achando que fosse a melhor vida do mundo, mas seria uma miséria. Sim. Entende? Então eu era uma pessoa viciada em jogos, por exemplo. Adorava jogar, gastava horas jogando. Eu lembro de uma vez assim, virar 2 noites jogando. Eu tinha realmente um vício nisso. Sim. Né? Foi introduzido muito cedo na minha vida isso. Tanto que isso gerou problema de obesidade, gerou problema com colesterol, com várias questões. Um abismo puxa outro, né? Que foi puxando exatamente para um problema de saúde. E aí eu olho para isso tudo e vejo como que Deus não me tirou disso, né? Ele me tirou, ele me resgatou. Mas o que precisava ser curado? Era o que estava interno. Então eu vejo muitas pessoas olhando para as curas de Deus hoje, né? Ah, Deus curou de um câncer, amém, bênção. Bom. Mas Deus precisa curar o nosso coração. Tem feridas, tem traumas, tu não pode ficar vivendo a tua vida relembrando aquilo com dor. Sim. Então eu olho para o meu passado e não tenho mais dor. E isso é muito bom. E só Deus pode fazer, Só né? Deus pode fazer. Agora, Deus também tem o poder de criar novas feridas. Sim. Que vão gerar novos traumas. Por quê? Porque Deus precisa livrar a gente do nosso orgulho, do nosso ego. E muitas vezes a gente ainda passa, e a gente vê pessoas na igreja sofrendo e passando por situações de dificuldades porque Cristo quer entrar mais profundamente na alma daquela pessoa, só que somente com confrontar o ego daquela pessoa ele vai conseguir. Sim. Então não é porque eu vivi, passei e olha tudo que Deus já fez que eu não vou ter problemas. No mundo tereis aflições. Sim. Então nós temos problemas e dificuldades e ainda passamos por quebrantamentos, mas não é para morte, não é para destruição. É para Deus poder entrar e ter mais espaço dentro do meu ser, porque Deus quer dominar a minha alma, Sim. quer guiar a minha vida. E se eu estiver ainda no controle, nas rédeas da minha vida, Deus não consegue guiar. E a verdadeira liberdade é essa, né? Exatamente. É depender dele, né? Exatamente. Ser usado por ele, né? Não, mas é bem isso mesmo. Assim, eu vejo o irmão falar, eu lembro, você repetiu igual comigo, com todos que têm essa experiência com Jesus, né? Até quando a gente fala aqui do intuito do podcast, para vocês entenderem que é possível qualquer um ter esse relacionamento. Nós não falamos aqui de igreja, nós não falamos aqui da igreja A, B, C, né? O irmão teve a experiência na igreja, assim, mas esse não é o foco é você ter um relacionamento pessoal com Cristo. Você permitir que ele entre na tua vida e ele transforme a tua vida. Você não vai se conhecer mais, né? Nossa, aquela pessoa egoísta, aquela pessoa, peraí, não mudou. E só Deus realmente pode fazer isso, mas é muito bom mesmo. Marcelo, a gente está chegando aí na reta final do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Só que assim, aqui em São João da Boa Vista, eu sempre procuro os convidados que vêm aqui. A gente tem um problema muito sério, não só aqui, né, infelizmente, mas aqui, assim, foi até tema de estudos para saber o porquê que acontecia tanto, que é a questão do suicídio aqui na cidade. Sim. Né? Toda vez que acontece alguma coisa assim, infelizmente, tem uma frequência alta. Eu fico muito mal, fico triste, assim, porque da mesma forma que você sentiu, eu senti, e a gente viu que tem solução, não precisava chegar nesse ponto. Sim. O que você pode falar para as pessoas aqui de São João, e lógico, onde a internet levar essa mensagem, Claro. assim, você que também sentiu esse sentimento de tristeza, dá uma dica para as pessoas que estão convivendo com pessoas assim, porque muitas pessoas acham que isso é uma frescura. Não sei se ainda acham, né? Mas eu creio que deve ter pessoas que acham ainda. Ficar atento aos sinais, né? Às vezes você está convivendo com uma pessoa e você vê que essa pessoa está com algumas atitudes, né, estranhas. Ficar atento a isso, procurar ajuda. O que você pode falar, explanar sobre esse ponto aí que pode ajudar as pessoas? Bom, acho que tu falou um ponto importante, tem sinais, né? Normalmente a gente convive com pessoas e elas demonstram alguns sinais. É importante denotar esses sinais. Então, se você é uma pessoa que está observando, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem como que isso inicia. Sim.
que não inicia com a pessoa ficando cabisbaixa, indo para baixo dos travesseiros e chorando. Não é assim. Mas às vezes uma depressão que leva uma pessoa a um estado de querer tirar a própria vida, ela pode ter uma reação totalmente ao contrário. Ela pode ser uma pessoa que demonstra uma extrema felicidade. Eu era assim. Amigo de todo mundo, nossa, olha só, ele não briga com ninguém, ele é uma pessoa, olha como ele é alegre, ele é feliz. Esse excesso de alegria, felicidade, na realidade é uma máscara. Eu, quando tinha grande dificuldade, eu estava passando por depressão, eu sempre fui muito falante. Eu demonstrava muito falar. Eu, quando estou bem, eu tô quieto. Você Então, acha que pode ser um orgulho também, não? Veio na cabeça isso. de ficar quieto ou Não, na questão de... Que nem eu também era assim, eu brincava com todo mundo, eu sempre fui um tirador de sarro, e por dentro eu tava um caos, né? Eu acho que é um orgulho de repente demonstrar que tá mal, e aí você eu cria acho, essa máscara. Não eu acho sei. que não. Eu acho que é muito mais uma necessidade de suprir. É, É o teu corpo se movimentando se defendendo, de vamos uma falar. forma que ele está buscando um suprimento. Então eu Tem preciso sentido. de uma alegria. Então eu preciso tirar de mim uma alegria para ver se tu me dá uma alegria. Sim. Para ver se você fica alegre comigo e de repente eu me supro com isso. É uma busca por suprimento instantâneo. Para não ser frustrado mais uma vez, Também para não ser, sei lá, ser sendo agradável, em teoria as pessoas serão agradáveis com você também, você né? vai receber. É, Você recebe. É uma busca desenfreada para você conquistar alguma coisa, uma vitória rápida em algum sentido. Das pessoas te darem alguma coisa e suprir a tua necessidade, a tua carência, né? E aí o ponto principal, né? Voltando ao ponto, sinais, é. os sinais acho que é importante, mas acho que principalmente não demore em buscar Deus. Parece que tem pessoas que estão esperando alguma coisa para buscar Deus. Deus não pode ser a última coisa. Sim. Deus tem que ser o primeiro. Então, se eu estou tendo problemas na minha vida, eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que buscar quem tem a solução. Eu conheço muitos irmãos, tanto da nossa igreja como denominacionais, e pessoas que eu conversei, converso, que elas têm a mesma história. Sim. Ela tentou aqui, tentou ali, tentou cá, foi, não deu. E aí, o que sobrou? Sobrou só Deus. E aí, porque não tinha outra fórmula, foram para Deus. E se entregar. E Deus curou, resolveu, fez o que tinha que fazer. Jesus é a solução para os nossos problemas, porque naquela cruz, ele liberou algo para nós que nós não tínhamos na terra naquele instante. E nós precisamos entender isso e viver isso, porque é uma experiência, não é uma informação. Não vai entrar uma informação na mente das pessoas agora que estão ouvindo. Mas se você for buscar a Deus, buscar a Cristo e ter uma experiência com Ele, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas por que é a última solução sempre? E o fato de ser a última solução leva muitas pessoas a não buscar essa solução. Sim. Então elas vão para várias soluções. Desanimam antes, né? E antes de chegar na solução, que é a única e verdadeira e plena solução, Sim. elas desistem. Então, por exemplo, uma coisa que ajudou nas minhas depressões foi relacionamento com pessoas. Mas ajudou como? Temporariamente. Sim. Porque quando a gente vai se relacionar, vamos lá, eu, homem, me relacionar com uma moça, aquilo temporariamente vai me suprir. Sim. Porque eu estou tentando agradar ela, ela está tentando me agradar e a gente vai se suprindo. Sim. E esse normalmente é o primeira busca de uma pessoa quando ela está na depressão, quando ela está num problema. Ela vai buscar conforto em uma pessoa. Os prazeres, né? Ela vai buscar um namorado, uma namorada. Veja bem, não está buscando um casamento. Sim. Não está buscando uma pessoa para dividir a vida. Ela está buscando um relacionamento para se suprir, sendo que um casamento é o contrário. O casamento você vai suprir uma pessoa. Vai se doar. Você vai se doar por uma pessoa. Então veja, até o contexto do relacionamento que Deus trouxe está totalmente virado às avessas. Sim. Porque Deus trouxe o relacionamento, o casamento entre um homem e uma mulher por um propósito. Mas o homem usa para se suprir. Sim. Então ele vai tentar
1, 2, 3, 4, 5. Diz que a mulher de Samaria lá tinha 6. Estava no 6º marido e o outro nem era mais. Sim. E Jesus disse o que para ela? Não adianta. Essa água vai acabar. Sim. E a água acaba. Porque ela não mata a tua sede. O que mata a tua sede é Jesus. Sim. Então, quando Jesus mata a nossa sede, a gente entende que Ele é a única fonte. Ele é a única fonte de vida. E eu e você, e todos os que estão ouvindo, nós precisamos de vida. Sim. Então, a árvore da vida, que é Jesus, representa Jesus. É isso que nós precisamos. Sem ela, eu estou morto. Nós nascemos para isso, né? Exatamente. Contê-lo e expressá-lo, né? Então, se for para dar uma dica, não deixe por último. Sim. Tente como primeiro. Sim. Vai primeiro. Esse é o pote que tu tem que tentar primeiro. E muitas pessoas talvez não venham a buscar Deus, porque Ele não está no último na lista ainda. Sim. Talvez Ele não esteja na lista. Mas coloque na lista. Vou tentar deixar de ser ateu. Vou tentar buscar a Deus. Sim. Coloque na lista. Isso é mental, isso não é Sim. lista descrita. Mas você precisa ter essa experiência de buscar a Deus. Sim. E eu acho que uma dica aqui para quem está assistindo, mas como é que eu busco a Deus, né? Lógico, não tem uma fórmula, mas a Bíblia nos apresenta assim, em vários momentos, né, várias histórias bíblicas, que o clamor que geralmente iniciava esse processo de relacionamento, né? Então o povo estava lá no Egito, escravo, Sim. clamou, né? A mulher de Samaria com certeza estava naquele local pegando a água, ela estava clamando há muito tempo. Ela sabia que tinha um profeta. Ela sabia que tinha um profeta. Então, assim, você que está aí, você não sabe o que fazer, só clama. Entra no teu quarto, entra num local tranquilo e conversa com Deus, como a gente está conversando aqui. Exatamente. Clama, Senhor, eu não aguento mais essa dor que eu estou sentindo. Senhor, eu não creio que eu nasci. Questiona, assim, nesse sentido, não questionar Deus no sentido da divindade, mas não é possível que essa dor que eu estou sentindo é normal. Eu preciso, me mostra, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai ajudar. E mas como é que eu sei? Só fique atento aos sinais. Vai te ligar alguém, vai te alguém mandar mensagem, te convidar para ir num grupo de oração. Vai acontecer alguma situação que alguma pessoa vai falar para você alguma coisa, você vai falar, nossa, não foi essa pessoa que falou isso para mim, não. Alguma coisa, por quê? Porque é da vontade de Deus que você o encontre. E a Bíblia, Deus vai fazer você encontrar Ele aqui nas Escrituras. Né? Eu sempre falo para os irmãos aqui nas pregações que, um exemplo, você está com um problema no casamento. Aí você clama a Deus, Deus, resolve o problema do meu casamento. É do interesse de Deus resolver, sim ou não? Sim. Mas a gente acha que Deus vai fazer assim, ó. O marido já vai amanhecer uma bênção e a esposa também vai amanhecer uma bênção. Não é assim que funciona. Deus vai fazer algum arranjo para que você conheça a Escritura, e aí, conhecendo a Escritura, você vai conhecer os princípios relacionados ao casamento, e aí você vai colocar em prática esses princípios, e aí Deus muda a tua sorte. Você concorda com isso, irmão? Assim? Não tenho o que concordar, é o que está escrito. É o que está escrito. É que, assim, às vezes a pessoa, ela vai buscar achando que vai ser um clique mágico. Não é, porque se ele for fazer através de um clique mágico, lógico, Deus faz curas, Deus faz sinais. Nós estamos falando de restauração da alma aqui, né? Não é só uma cura instantânea. Deus pode curar um câncer, pode e faz isso. Mas Deus está preocupado muito mais do que um câncer. Deus está preocupado com a tua alma sendo submissa a Ele e Ele conduzindo a tua vida, porque você vai ser pleno. Lógico, você está sem câncer já é uma grande coisa, né? Um milagre, uma bênção. Mas não adianta você estar sem a enfermidade e ainda com um vazio, né? Então Deus quer preencher tudo isso. O que o irmão acha aí dessa questão? É que a gente tem que lembrar que Deus nos deu livre-arbítrio. Sim. Então Deus não vai mudar uma situação se eu não der permissão para Ele mudar. E quando eu digo para Deus que eu quero que Ele mude um relacionamento meu com uma pessoa, Ele vai me mudar. Porque na minha experiência, toda vez que eu tive algum problema de relacionamento com pessoas, o problema era eu.
não eram as pessoas. Sim. Então Deus precisou criar uma situação, uma circunstância para que eu mudasse. Por exemplo, hoje eu tenho um relacionamento com os meus pais que eu nunca tive antes, que é maravilhoso, que eu não troco por nada. Mas eu tive péssimo relacionamento com eles por muitos anos. E eu colocava isso no fato deles não aceitarem a minha fé, não aceitarem que eu sou da igreja, que eu lidero uma obra, que eu tenho um ministério de pastor. Mas eu botava na minha cabeça que esse era o problema. Que o problema é que quando eu vou lá, eles falam palavrão, ou falam alto, gritam, né? Faz um propósito, não é possível. Mas o problema nunca foi esse. Não. Porque lá eles têm fé, lá eles têm os pensamentos, os princípios deles, e eu não vou mudar Sim. eles. Mas eu posso orar, eu posso amar, Honrá-los. honrar. E o problema era esse, eu não estava querendo amar, eu estava querendo mudar. E hoje muitas pessoas querem mudar o marido, querem mudar a esposa e não entendem que quem tem que mudar é eu mesmo. Sim. Porque se eu mudo, a pessoa que está ali, ela também vai mudar. De alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, porque se há um relacionamento onde está tendo uma situação de atrito e ódio, a partir do momento que tu para de liberar ódio e libera amor, de duas uma, ou aquela pessoa muda e começa a liberar amor, ou ela não fica ali, Sim. porque trevas eles não comungam. Concordo. Então ela não vai se sentir bem ali e vai embora. Sim. E aí você entendeu o que Deus queria. Mas você precisa mudar. Então, a situação que a gente fala, não é que Deus vai criar uma situação para o marido, ou para a esposa, ou para o cônjuge, ou para a pessoa que está ali, sofrer um quebrantamento e ver que ela está errada. Esse é o grande erro que a gente tem e acha que Deus tem que mostrar para os outros. Sim. Mas a gente está tratando os outros como se fossem os nossos filhos, então. A gente não está tratando eles como um igual. Para o nosso filho, para a nossa filha, a gente tem que ensinar conforme a palavra. Realmente, muitas vezes isso vai ser com exemplo prático, com consequências. Tu errou, castigo. Eu te disse 3, 4 vezes já, não fez? Agora tem uma disciplina. Mas eu não posso fazer isso com uma pessoa crescida e bem desenvolvida. Sim. Eu não posso agir dessa forma. Então, no meu relacionamento com ele, eu posso orar, interceder, jejuar e dizer, Senhor, faz uma mudança. E se tu precisar, me muda. Se eu estou agindo de alguma forma errada, me transforma. Muda ele, Senhor. Olha como ele é insuportável, não aguento essa pessoa, mas muda você. É isso aí. Então a gente quer ter uma mudança no relacionamento, mas E a ficar gente não quer culpado, mudar. né? A gente tem uma tendência sempre a achar O problema a culpa é ele, esse, a culpa o problema é daquele. ela. É bem isso mesmo. Mas que benção, irmão. Dava para falar bastante coisa aqui, mas eu creio que Deus fez a obra, né? A gente falou bastante sobre essa questão desse relacionamento pessoal que é possível. E fica a dica aí para vocês, né, que estão acessando, vão acessar. Tem solução. Clama ao Senhor, fica atento aos sinais e, que nem foi falado, deixa Deus mudar a tua vida e todo o teu redor vai mudar como uma consequência da tua mudança interna. Então não precisa mudar de cidade, de país, lógico, né? Cada situação é uma situação, mas se for para fugir de algo, não faça isso, porque não vai resolver o problema. O problema é dentro da gente e o único que tem a solução é Cristo para solucionar esse problema e fazer o propósito dele se cumprir na minha vida, na vida do Marcelo e de todos que estão acessando aí. Marcelo, deixa umas palavras finais aí para o pessoal. Queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Sempre é um prazer receber o irmão aqui na cidade de São João da Boa Vista. Fique à vontade. Eu só desejar para todos os ouvintes, então, que Deus abençoe grandemente a tua vida e que tu busque o caminho da verdade, o caminho do Senhor. É um caminho árduo com Cristo, mas é muito pior sem. E isso a gente aprende, porque o que Deus faz por nós, assim, ninguém faria. Não. Inclusive o que Deus fez por nós, ninguém faria. Mas o que Ele está fazendo hoje pela minha vida, está fazendo pela tua vida, está fazendo pelos nossos irmãos, a gente olha e vê. Isso é ouro, prata, é a melhor coisa que a gente pode receber de alguém, de um ser. É o que Deus faz por nós. E eu
dou graças a Deus, então, por esse programa. Abençoa aqui muito a tua vida. Que sejam todos abençoados, todos os nossos ouvintes. E é isso aí. É isso aí, muito obrigado.